os nomes dos palestrantes e dos palestrantes, não, das pessoas que estão apresentando o trabalho, a minha cabeça já tá assim, gente, também já tem muito tempo que eu tô aqui sentado. E também os títulos dos trabalhos. Então, a professora Mitiko Okana é mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, professora de graduação e pós-graduação no Departamento de História da Arte da Unifesp. Além de ser professora, é também colaboradora no nosso programa de pós em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP. Tem outras informações que eu vou colocar sobre a Sensei, mas aí eu vou colocar nos comentários aqui, que aí tem o link do nosso grupo de pesquisa, e aí as pessoas já podem acessar. E eu já passo a palavra para a Sensei. Muito obrigada. Tá bom. Felipe, obrigada pelo convite, professora Lica, que coordena o encontro. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não pude estar antes, porque estava num outro simpósio, como o Felipe comentou. E fico feliz de estar aqui, então, apresentando dois pesquisadores do Centro de Estudos Japoneses, que é a Narumi Ito e o João Vitor Kuroide Bonani. A Narumi pesquisa Chanoyu, uma expressão artística tradicional japonesa, com certeza, não é? E o João, ele pesquisa, na verdade, o tema da pesquisa dele é sobrevivência da pedra, mas nesse encontro ele vai apresentar diante do Tsuzuri, Surezuregusa de Kenko, Stream de Takesada Masutani. Bom, então vamos começar com a apresentação da Narumi Ito sobre Chanoyu. Por favor, Narumi. Boa noite a todos. Vou aqui projetar minha... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ok. Como a professora Mitiko já introduziu, o título da minha apresentação de hoje é Chanoyu, uma expressão tradicional artística japonesa, mas eu estudo, na verdade, o livro do chá, do Kakuzo Kakura, sobretudo é o apreço pela natureza. Então, hoje eu trouxe aqui o primeiro capítulo, assim, um recorte, né, do primeiro capítulo da minha dissertação, que inclusive teve a professora Mitiko como banca, então é muito legal, né, esse diálogo aqui que ela já conhece, a minha pesquisa, então, e outros colegas aqui também a minha orientadora que está aqui, né, agradeço a presença e agradeço também a organização, né, pelo evento. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa e bolsista FAPESP também. Uma breve introdução, trazendo aqui algumas curiosidades sobre o chá de modo geral. O chá é a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. E cerca de 3,5 milhões de hectares da superfície da Terra são destinados às plantações de chá. Após a pimenta, o chá foi a segunda especiaria mais desejada e comercializada pelos exploradores ocidentais. Uma curiosidade é que o preparo do chá foi extremamente benéfico, pois ferver a água a torna potável, evitando e diminuindo muitas doenças e mortes. Hoje em dia, assim, o chá virou assim, uma palavra muito grande, né? Ela abarca muitos tipos de chá. Chá de flores, ervas, assim, de modo geral. Qualquer infusão, assim, é denominada de chá, né? E eu acho que não é errado dizer isso. Documentos históricos apontam que a bebida teve sua origem no sul da China, durante a dinastia Han. E um dos intuitos do seu uso era o alívio do cansaço físico e mental, o fortalecimento do vigor e melhoria da visão. Além de ser oferecida em doses orais, era comum também aplicar de maneira tópica, como se fosse uma pomada para diminuir as dores reumáticas. Um breve comentário também é que todo esse primeiro capítulo foi moldado de acordo com a visão de Okakura também sobre o chá, né? Eu tentei abarcar os principais tópicos que ele trouxe em seu livro do chá.
E é legal ver isso que o chá, né, não se restringe só à bebida, né, mas também foi usado como pomada. E até hoje, né, tem pesquisas de que o chá verde traz muitos benefícios para a saúde. De acordo com Mendes, em 2020, a cerimônia do chá pode ser compreendida como um evento onde o dono da casa, o anfitrião, convida 5 ou 6 pessoas. Com procedimentos ancestrais e rigorosos, cria-se uma coreografia elaborada que exige prática, rigor e atenção. O chá é servido aos convidados. Esta cerimônia é uma das heranças japonesas e representa o povo e a sua cultura. Eu acho que para quem estuda cultura japonesa, falar de cerimônia do chá é sempre lembrado como uma tradição assim muito antiga, né? Porque desde o século XV ela se fez presente, sobretudo com a influência, né, e a colaboração do mestre Senori Kyu. Falando também de modo geral, assim, né, segundo Rocha, que fez uma dissertação sobre a cerimônia do chá, a envolver a maioria das outras artes tradicionais, a caligrafia, Shodo, a poesia, Kado, o arranjo floral, Shabana, a apreciação do incenso, Kodo, e a arquitetura, o paisagismo, a vestimenta, a culinária, o conhecimento da origem e do uso dos utensílios em cerâmica, laca, ferro, bronze, madeira, bambu, entre outros. A Shanoyu estabelece normas de conduta e gosto. Através de sua função socializadora, Shanoyu se legitima e se transforma, assumindo novas formas para as novas gerações. E isso é inegável, né, já que a cerimônia do chá é uma tradição assim antiga, mas ao mesmo tempo ela continua sendo praticada, né, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, principalmente por meio da Urasenki, que tem aqui em São Paulo, que tem grupos, né, que se encontram semanais assim, e com mestres de chá japoneses que continuam seguindo, assim, eu acho que até arrisca toda essa tradição e normas que foi inserido no século XV. 4 princípios, né, que foram elaborados por Rikyu são o A, Kei, Sei e Jaku. O A remete à harmonia entre o anfitrião e os convidados, entre todos e a natureza à sua volta e na configuração dos utensílios. Kei, né, significa respeito e reverência pelo outro, sem distinção de nível social. Pela natureza, que é apreciada por meio de jardim e de outros elementos que levam em consideração a estação do ano. Sei, pureza do ambiente e do espírito. Um lavatório de pedras, Tsukubai, geralmente fica no jardim, para os convidados se purificarem antes de adentrarem a casa de chá. Jaku, paz interior consequente da realização dos 3 primeiros fundamentos, que também está ligada a serenidade, tranquilidade e isolamento. Então, a cerimônia do chá é muito mais do que simplesmente um evento, né, uma reunião entre 5 ou 6 pessoas que tem um anfitrião e os convidados, mas também envolve diversos fundamentos estéticos e princípios também ligados ao Zen budismo e ao shintoísmo, que envolvem, né, de modo muito assim amplo a cultura japonesa. Eu trouxe aqui 7 princípios que foram elaborados por Hisamatsu e ele diz que se enquadram assim muito bem na cerimônia do chá, que tem a ver com a estética japonesa, que é Fukinsen, a simetria, lembra imperfeição e irregularidade, algo além da perfeição. Koko, minimalismo, sem extravagância, beleza no velho, elimina o desnecessário. Shizen, naturalidade, sem pretensão, direto, honesto. Julguem beleza não óbvia, sutil, refinada, sugestiva. Datsuzoku, livre da convenção mundana, liberdade, pureza, desapego. Seijaku, tranquilidade, que lembra o outro dos 4 princípios, só Jaku. Sereno, silencioso, paz interior. Cansou, simplicidade, então não é complexo, berrante ou tedioso. De acordo com esse autor, então, todos esses fundamentos se enquadram, né, muito bem em toda a cerimônia do chá, né, de modo às vezes sutil, direto ou indiretamente, nos atos, nas palavras preferidas, assim. Como eu tenho pouco tempo, eu vou passando meio rápido, então se alguém depois quiser conversar mais comigo, vai ser muito legal.
As janelas, né, falando um pouco mais da arquitetura da casa tradicional japonesa, que teve essa influência da casa de chá, as janelas vedadas com papel e os pisos de tatame dos aposentos do chá não criam por si só um refúgio apartado da dura responsabilidade da vida. Para os praticantes, elas realmente aproximam o homem de uma realidade íntima, libertando todos da fútil fuga de uma precariedade. Essa janela vedada com papel é essa imagem do fundo e nos faz pensar que a casa de chá segue o conceito mesmo de simplicidade, uma vez que usa elementos como papel, né, que são mais leves, orgânicos ao mesmo tempo, para demonstrar também essa questão da efemeridade, né, de que a construção não é para ser dura, não é para se durar para sempre. Falando um pouquinho de wabi-sabi, que é um conceito estético difícil de ser definido, né? Então, que eu já falo um desafio em definir e traduzir esse conceito estético, que inclusive a professora Michiko Kano tem artigos que falam muito bem sobre isso e que me ajudaram, né, a entender melhor. O motivo para essas incertezas é que, ao longo do tempo, propositalmente, evitou-se um entendimento racional dessa noção estética. Então, classificar o wabi-sabi seria limitá-lo, para que continuasse sendo visto como um princípio misterioso e multifacetado, sem erro de interpretação, é mais interessante deixá-lo implícito. Então, depois que eu pensei, nossa, como é difícil, né, entender o que é o wabi-sabi, já que eram dois conceitos diferentes que se misturaram, né, ao longo do tempo, o Koren fala que é exatamente isso, não se tem mesmo a intenção de ter uma definição assim tão clara e objetiva, não só do wabi-sabi, mas acredito que da grande parte das ideias estéticas também. De acordo com Gonzalez, 2018, a estética japonesa surgiu através da combinação das duas religiões mais influentes do Japão, o shintoísmo e o budismo. E no que tende ao budismo, sobretudo o zen budismo, a gente pode pensar na ideia de efemeridade evanescente, no que diz respeito à fugacidade da vida mesmo, né? Principalmente pelos os objetos utilizados em toda a cerimônia. Aqui eu trago alguns, o Chawan, que se destaca, né? Que dentro do Chawan a gente tem as noções de wabi-sabi e shibumi, que esse shibumi lembra de simplicidade. É um símbolo de um encontro criativo, não é apenas um utensílio para se tomar o chá. Passa de mão em mão entre os convidados, reveste de extrema importância, em que o grupo de convidados compartilha o mesmo sentimento. No verão, o chawan precisa ser raso para que o chá esfrie mais rápido, enquanto no inverno, as tigelas escolhidas são mais profundas e estreitas, com o intuito de conservar o chá quente por mais tempo. Aqui eu procurei trazer imagens que exemplificassem, né, por um lado, do meio, o chawan preto, ele é mais fundo, enquanto a primeira, né, é mais rasa. E eu acho que não apenas o chawan, mas os demais utensílios usados para a cerimônia do chá também levam em consideração essa questão das estações do ano, né? Porque já que no Japão são bem delimitadas e até tem uma cerimônia Não, de me chá desculpa, própria, 4 minutos. tá bom. Própria do verão, outra própria para o inverno, né? Então, o utensílio para o inverno é diferente da que usada no verão ou na primavera. A forma não obedece a padrões simétricos, então os utensílios são valorizados por demonstrarem o desgaste natural de longos anos de uso, com consequente alteração na aparência como resultado da oxidação ou danificação do material. Objetos antigos, desgastados e disformes são apreciados em função da admiração por formas assimétricas e irregulares. Esses objetos evidenciam que foram utilizados e que sofreram a ação do tempo. É comum que os objetos usados para fazer a cerimônia do chá sejam passados de geração em geração. É como se o desgaste, né, o tempo que deixou ele velho, torto, né, oxidado, enferrujado, fosse, na verdade, a beleza disso tudo, né? Mostrasse que ele, na verdade, tem história, né? Ele foi usado, foi muito bem utilizado. E ao contrário, né, do que a gente às vezes pensa em padrão de beleza.
com uma visão ocidental. Já passando para as considerações finais, eu queria agradecer novamente a todos que estão aqui presentes, a minha orientadora. Foi realmente um recorte que eu trouxe aqui do primeiro capítulo da minha dissertação, que está em andamento. E acho que é isso. Assim, estudar a cerimônia do chá é um grande presente para mim, porque eu comecei a estudar sem conhecer muito, assim, eu nunca pratiquei. E eu conheci o chá mais porque meus avós plantavam chá verde na chácara que eles moram. E eles tomavam todos os dias, então era um hábito assim que me despertava curiosidade. Mas conhecendo melhor a Chanoyu, dá para ver assim que é uma arte tradicional muito rica, né? Como eu já falei durante a apresentação, que envolve também diversas outras artes. Eu acho que é uma porta de entrada para a gente conhecer, né, muito da cultura e da arte japonesa. Algumas das referências que eu utilizei, e obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Narumi. Linda apresentação, belas fotos. Então, eu vou passar a palavra para João, que vai falar diante do Suzuri, Surezure Gussaji Kenko, Stream de Takesada Matsutani. Oi, tá tudo certo? Conseguem me ouvir? Sim. Tá. Bom, então, prazer, né? Eu sou o João. Como o Michiko disse anteriormente, eu sou mestrando aqui do programa, né, de Língua, Literatura e Cultura Japonesa, na linha de Culturas em Contato, sob orientação da Michiko Kano. A fala que eu vou fazer hoje, né, eu denominei de Diante do Suzuri, Surezure Gussaji Kenko e Stream, de Matsutani Takesada. Então, aqui no meio tem um detalhe, né, dessa obra em questão, Stream, de Matsutani, feita em 2013, que eu vou comentar aqui hoje. Surezure Gusai, então, né, ele foi escrito no início do século XIV, durante o período Kamakura, por Kenko Yoshida, que foi um monge budista retirado da sociedade indiana. E a coletânea, né, de 243 textos ou ensaios é uma das mais lembradas do gênero Zuihitsu, que é um gênero que ele foi teorizado depois, né, da escrita da obra em questão, e é um gênero que pode ser caracterizado por uma escrita que é conduzida ao gosto do pincel e é comumente aproximada ao ensaio ocidental. Já Stream é uma obra de 2013, e ela integra a série do mesmo nome, iniciada no final da década de 70. É uma série que, de modo geral, ela é comumente aproximada à caligrafia, né? Do mesma forma que a caligrafia, e principalmente a caligrafia de vanguarda, né, que ela vai ser até essa intersecção entre a caligrafia e a pintura abstrata, informa as atividades do coletivo artístico Gutai, que é esse grupo atuante no pós-guerra japonês, que o Matsutani ele é conhecido por participar oficialmente entre os anos de 63 e 72, que é quando o grupo ele se dissolve. Então, o que eu estou propondo, né, nessa comunicação é um encontro, são possíveis encontros, né, entre essas duas obras, distanciadas por praticamente 7 séculos da nossa história linear, que são os eixos da apresentação, tendo como ponto de partida essa presença atuante do corpo inorgânico que é a pedra, mais especificamente a pedra como existência na forma da pedra de tinta, o Suzuri. Para quem não está familiarizado, o Suzuri ele pode ser definido como uma pedra de tinta, na escrita e na pintura, usada para moer o bastão da tinta sumi-seca e contê-lo em seu estado líquido, assim como a água para a dissolução desse bastão. Aqui eu entendo a pedra de uma forma relativamente genérica, né? Uma parte mineral que ela é significante, uma parte de um todo, enquanto sedimentos geológicos, nos quais inimagináveis, mas ao mesmo tempo suscetíveis à imaginação, tempos e espaços são cristalizados. De acordo com a antropóloga Mônica Janowski,
Essas corporalidades minerais, elas possuem uma significância ontológica e cosmológica na medida em que elas habitam um dos extremos entre macio e molhado, duro e seco, dentro do contínuo do fluxo de energia vital. As pedras, ainda segundo essa autora, elas são corpos nos quais a força vital ela encontra um acúmulo, visto que neles flui lentamente. Né? Do outro lado desse contínuo, né, reside a água, que podemos ver em stream, além do título, escorrendo do corpo da pedra enquanto tinta sumir. É ainda, para utilizar das palavras do artista e filósofo Liu Fan, o empréstimo de pedras em seu estado natural e com marcas da ação do mundo externo para obras de arte, como a presente aqui em Stream, que foi escolhida por Matsutani, sugerem uma atmosfera de infinitude inesgotável e, além de outros tempos, provocam nossa imaginação para outros lugares, em direção ao infinito. Né? Então, o que consiste essa obra do Matsutani? Bom, na obra, né, Stream, realizada na Galeria House and Worth, em Londres, 2013, com um bastão de tinta sumi na mão, Matsutani ele se aproxima do local, né, e fura a bolsa de algodão para que a água que está nela comece a pingar sobre a pedra. Né, em seguida, ele realiza movimentos repetitivos e uniformes, esfregando o bastão de tinta sobre seu corpo. Né. A tinta ela passa a se diluir, escorre pela pedra ou espirra, por causa da fricção gerada pela ação do artista, e mancha a superfície branca disposta embaixo. Para encerrar essa performance, o artista ele molha a sua mão com a tinta diluída que está sobre a pedra e marca um círculo em volta da mesma, sugerindo uma infinidade que flui continuamente. Então, um ponto de partida dessa associação entre essas duas obras é o prefácio, né, de Tsurezure Gusa, escrito por Kenko, que eu trouxe aqui duas versões da tradução, uma em inglês pelo Donald Keane e outra tradução feita pela Karen Kawai. Eu vou ler em português, né? Em momentos de ócio, os dias passam, encarando a pedra de tinta, escrevo sem coerência nem propósito que me aleatoriamente invade a mente. Que estranha e louca sensação. Então, nessas duas obras, o Susuri ele age como esse ponto focal do tempo estendido de encará-lo ou de se estar diante do mesmo. Né? Esse tempo estendido ele pode ser associado à preparação da tinta sumi para a pintura ou para a escultura, para a escritura, como também coloca a Michiko Kano, né, em um de seus textos. Né? Esse empreendimento ele denota uma preferência por estabelecer um espaço-tempo de preparação, né, seja com o intuito de alcançar um estado de espírito para obter maior performance ou como valorização do acontecimento. Há uma qualidade meditativa em ambos nessa ênfase do fluir do tempo, embora em Tsurezure Gusa esse fluxo temporal ele esteja marcado de uma forma positiva pelo ócio e pela falta de propósito. Né? Ao passo que Matsutani, a dilatação, né, isso se refere também a toda a série como num todo, é um trabalho de um trabalho físico repetitivo, que ele é exaustivo e ao mesmo tempo estimulante, de acordo com o próprio artista. Então, o ato expandido, né, do preparo em stream, que se torna a própria obra, incorpora o que está fora de controle, o indisciplinado, considerado uma característica desse fluxo, dessa correnteza. Somados à ação final, né, de realizar um círculo, comentada inicialmente, participam dos vestígios de seu ato as marcas da tinta que escorreu ou espirrou da pedra. A abertura, receptiva ao fluxo das coisas, é também perceptível em Tsurezure Gusa, através do espontâneo e do aleatório que lhe invadem a mente. Essa abertura receptiva ao fluxo do tempo e das coisas pode ser associada a essa sensibilidade para a impermanência dos fenômenos. Tal visão da natureza do mundo em Tsurezure Gusa ela foi associada ao budismo, e com efeito, Kenko escreve sobre a sensibilidade e a abertura para a capacidade da impermanência das coisas de nos mover. Essa impermanência também informa sua concepção de morte. Consonantemente, o próprio título da série, na qual a performance de Matsutani faz parte, Stream, é um comentário sobre o mundo dos fenômenos que é impermanente e está em constante fluxo.
A impermanência na série também foi aproximada a um pensamento japonês ligado ao budismo. Como conta Matsutani, através do seu trabalho, o artista reconhece a impermanência de sua vida e busca, em suas palavras, uma consciência que flui para o infinito. Aqui é uma citação do artista: um dia estarei acabado. Quando minha vida terminar, as gotas continuarão. Mas esse gotejamento é para o futuro, para outro espaço. Essa é a minha ideia. Gotejando, gotejando, gotejando. Esse é o meu infinito. Bom, então a espontaneidade, né, da tinta que escorre ou respinga da pedra, ela também provoca uma abertura para o irregular e o incompleto, meio como essa finalização do artista sinaliza o ininterrupto fluir da correnteza. O irregular e o incompleto, proporcionados pela espontaneidade ou acaso, carregam em si a possibilidade de constante mudança e crescimento. Nas passagens de Tsurezō Oregusá, Kenko escreve sobre a sensibilidade ao irregular e inacabado, assim como relaciona a correnteza de um rio que segue seu caminho ininterruptamente com a impermanência da vida. Aqui são dois trechinhos, né, do texto. Em tudo, não importa o que possa ser, né, uniformidade é indesejável. Deixar alguma coisa incompleta transforma, deixa interessante. E dá a sensação, né, de que o sentimento de que tem espaço para o crescimento. A outra, as coisas realmente importantes, né, o nascimento, o crescimento, a doença e a morte, são como o correr de um poderoso rio. Eles seguem para frente seu curso, nunca pausando um instante. 5 minutos, João. Ok. Bom, a infinidade em Stream, uma vez que Matsutani encara a série como representativa de sua vida, como vimos nessa citação, em consonância com a permeabilidade da consciência, dos pensamentos e fenômenos que atravessam e seguem rumo, também pode ser aproximada a ideia de manter um diário, né, e uma relação com esse costume japonês de manter um diário desde a era Heian, trazida pela autora Valerie Dunyo. O tom de diário também está presente ao longo do gênero Zuihitsu e pode ser aproximado da obra de Kenko. Conjuntamente, a permeabilidade da consciência perpassa o processo de escrita e os fragmentos contidos em Tsurezō Oregusá. Kenko é suscetível ao que aleatoriamente lhe invade a mente em momentos de ócio, ao fazer anotações sem coerência nem propósito, como indica o prefácio para a coletânea de ensaios. Ao fim, no texto de número 235, o escritor estabelece uma relação entre a natureza do vazio, que tudo pode acomodar, e a mente desocupada, semelhantes às reflexões de um espelho e uma casa abandonada que recebe diversas intrusões. Aqui um trecho desse texto, né? O vazio acomoda tudo. Eu penso, se pensamentos de todos os tipos invadem a nossa mente, porque o que chamamos de mente são vagas. Se as nossas mentes estão ocupadas, possivelmente, né, certamente muitas coisas iriam invadi-las. Se as mentes fossem ocupadas, muitas coisas não iriam as invadir, né? Bom, por fim, no gosto pelo espaço-tempo de preparo estendido, o Suzuri, ou a pedra de tinta, figura nessas obras como testemunho e como mediador do fluxo temporal e das ações permeáveis de Matsutani e Kenko, de um preparo em momentos de ócio para a escrita, ou de uma preparação para a pintura que é distendida e torna-se o próprio ato de pintar. Corpos inorgânicos que concentram no aqui e no agora tempos e espaços complexos, agem em Tsurezō Oregusá e Stream na forma do Suzuri, como testemunhos da impermanência do mundo e da permeabilidade das coisas e da mente no espaço-tempo estendido de suas obras. Agem, pois participam como ponto focal e como intermédio de suas ações essas recíprocas entre o artista e o escritor, as suas corporealidades e a obra como um todo. O infinito e a pedra são interrelacionados e nós podemos entrar em diálogo com a infinitude através da sua presença.
Essas são as referências que eu citei ao longo da comunicação. E é isso. Muito obrigado a todos aqui que estão prestigiando o evento e a comissão organizadora, e a Michiko Kano também por mediar essa mesa. Obrigada, João. Vamos lá. Eu acho assim que a fala da Narumi e o tema de pesquisa da Narumi é um tema bastante rico, porque o Chanoyu, ou a cerimônia do chá, ele um pouco simboliza a estética japonesa. Porque vocês sabem que o Japão ele absorve muita coisa da China e nacionaliza. E nessa nacionalização, eu acho que a cerimônia do chá, quer dizer, o chá veio da China também, mas o que os japoneses construíram em torno da cerimônia do chá e a estética que desenvolveram é algo bastante peculiar, não é? Por exemplo, a Narumi apresentou algumas fotos da arquitetura da cerimônia do chá, uma arquitetura mais moderna, né, Narumi? Mas a gente fala em uma arquitetura em que o mestre de chá ele projeta a menor sala possível, né? Ou seja, é essa estética do mínimo, você ter o espaço mais pequeno possível e você ter uma estética lá dentro. E uma estética wabi-sabi, que é uma estética mais simples, como a Narumi falou, é muito difícil de definir, aliás, toda estética é difícil, mas a gente tem, então, o wabi-sabi, que tem a ver com simplicidade, que tem a ver com o rústico, tem a ver com a relação, o diálogo com a natureza, né? Que eu acho interessante porque permeia tanto a Narumi quanto o João, mas essa relação do homem com a natureza é algo bastante importante para entender a cultura e a estética japonesa. Ao mesmo tempo, a questão da efemeridade, né? Quer dizer, a cerimônia do chá acontece, o que fica não é nada concreto, a não ser aquilo que fica na memória das pessoas. E, na verdade, eu acho que a coisa mais importante na vida é o que fica na memória das pessoas, não é? Não é o meu pai sempre dizia, bom, a guerra queimou a minha casa, destruiu com tudo, menos o que eu tenho dentro de mim, que é o conhecimento, né? Eu acho interessantíssimo que vocês todos estejam investindo em conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de vocês, né? E também a memória. E é justamente essa questão da memória e ou seja, aquilo que é efêmero, mas que é vivido intensamente. E aí a gente sabe que, em termos de arquitetura, o sonho de qualquer arquiteto japonês é fazer o projeto de uma sala de cerimônia do chá, mas do ponto de vista contemporâneo hoje em dia, né? Quer dizer, representar uma estética, uma sala com o mínimo possível. E aí, o João, ele fala da questão da pedra, né? E o suzuri. O suzuri que, na verdade, é um instrumento de preparo da tinta. E, no início, quando ele comparou uma obra literária
com uma obra artística, eu falei, meu Deus, o que ele vai comparar se para um é um instrumento de preparo, né, da obra, e o outro é a obra em si. Mas, lógico, na fala do João, a gente vê que o João é super... ele consegue navegar por várias características da literatura e da vida do Kenko, e faz esse cotejo com a obra do Matsutani. Eu acho que é importante porque existe a questão da natureza, tanto na Narumi quanto no João, né? E tem a questão da efemeridade, tem a questão do fluxo, tem a questão do acaso, tem a questão do irregular, que eu achei interessante, porque, como vocês sabem, os japoneses preferem o irregular do que o regular. Ou seja, tudo que é divisível em 2, tudo que é simétrico, não é estético, não é bonito para os japoneses. É por isso que a composição da pintura japonesa tem muitas figuras que você é cortada ao meio, né? Então, isso a gente sabe que uma árvore cortada ao meio é porque existe uma outra parte que deve ser imaginada. Então, portanto, a cultura japonesa em si ela é sugestiva, não é? E a sugestão é importante para a cultura e para a estética, e não dar tudo pronto, porque a perspectiva é algo que você, no primeiro momento, você entende a pintura. Não, você precisa sugerir na pintura, como também na fala, né? O japonês não é direto. Ele vai falando, às vezes, por metáforas, às vezes por insinuações e sugestões. Então, eu acho interessante a questão do vazio, porque a sala de cerimônia do chá é um vazio, e o João também toca nessa questão do vazio na obra do Tsuregu Tsuregu-sa, como também na obra do Matsutani. O João e eu, nós tivemos numa outra mesa na História da Arte da Unifesp há algumas horas, e a gente discutiu muito sobre o olhar ocidental sobre as obras, né? A questão do orientalismo, como é que os ocidentais, né? Nós estamos no Ocidente, veem as obras. Uma das perguntas que eu queria fazer para o João e Narumi, Narumi, você acha que existe um exotismo da cerimônia do chá pelo olhar ocidental? Eu acho que isso é importante, porque nós vivemos do lado ocidental, e quer queira, quer não, nós temos uma visão ocidental sobre as coisas, que às vezes é exótico, às vezes estereotipado, etc, etc. Vitor, João Vitor, eu te faço a mesma pergunta. Você acha que a obra do Matsutani, ele tem o lado japonês, né? Muito japonês, mas como é que o olhar ocidental vê isso? Ou será que o Matsutani se preocupa no olhar ocidental para fazer a obra? O que não acontece com Tsuregu Tsuregu-sa, com o Kenko, de jeito algum. Então, essa é a pergunta, e eu vou, então, vendo no chat as outras perguntas. Ok. Quer falar primeiro? Eu ia fazer um comentário, né, com essa fala anterior da Michiko antes da pergunta,
é um pouco esse movimento, né? Eu acho que se a natureza da natureza ela é esse infinito, esse incerto, eu acho que o movimento é você seguir esse fluxo, né? Em harmonia com esse infinito, né? E é um pouco também essa característica dual da existência humana que o Atsuji Tetsuro ele fala, que é esse finito infinito, né? Da nossa existência. Eu acho que em relação à pergunta, olha, eu acho que precisaria se debruçar mais na obra do Matsutani, mas eu acho que esse fator, né, principalmente, por exemplo, no budismo, é muito fácil encontrar menções ao budismo, a criação budista dele, né, que ele teve educação, nas descrições das obras dele. Eu acho que esse, com certeza, é um fator mesmo de inserção dele, né, no mercado internacional, para venda e tudo mais, num circuito. Mas eu também acho que é uma coisa que vem muito, assim, um impulso dele, né? De discutir tudo isso e de enxergar a vida dele tão ressonante com essa obra dele, né? Que é uma série gigantesca. Mas eu creio que sim, até porque o Matsutani é muito conhecido por integrar o grupo Gutai, né? E o Gutai, ele tem um pouco essa questão que é debatida de que quando ele ficou famoso internacionalmente, foi um grupo que foi muito importante para o reconhecimento da arte moderna e contemporânea japonesa, né, mais para frente, foi um grupo que foi muito entendido como emulativo da pintura abstrata, né, da pintura informal, né, então tem também um pouco esse movimento de trazer, não, mas tem a caligrafia, né, japonesa e tudo mais, né, então acho que sim. Acho que é isso. Ok, Narumi. Obrigada, João. Eu acho que é difícil, uma pergunta difícil mesmo de responder, mas acredito que o próprio Kakura contribuiu para essa construção, né, que a gente tem da Chanoyu, essa visão ocidental. E lendo assim no meu trabalho, eu tento conhecer essa visão do Kakura e outros autores japoneses, assim como a visão ocidental. Acho que os próprios japoneses, eles, de certa forma, construíram, né? Assim, muito do que falar, um certo estereótipo até da cerimônia do chá. Acredito que nem todos os japoneses conheçam, né, tão bem a cerimônia e que isso faça parte do dia a dia deles. Então, pensando no meu, assim, na minha visão também, eu acho que, sem dúvida, é difícil a gente escrever um trabalho, né, sem ser afetado pela nossa visão de mundo, um pouco estereotipada, ainda mais porque eu não tive muita vivência na prática do chá. Quando eu fui participar de uma sessão na Urasenki, que lá tem pessoas brasileiras, né, que não, assim, não são japonesas e tudo mais, e dá para perceber assim que elas acham meio estranho mesmo. É até engraçado de ver, né? Como se fosse realmente super exótico, assim, uma coisa. E até, de certa forma, reverenciada por eles, como se fosse uma cultura superior, assim, por causa do refinamento, elegância, apesar de todos os conceitos de simplicidade. Então, acho que é bem complexo, mas é bom pensar nessas coisas. Obrigada, Narumi. São provocações só, tá? Tem pergunta da professora Neide para João. Stream baseia-se concretamente nos escritos de Ócio de Kenko ou sua leitura é que estabelece as relações entre as duas criações? Você também pratica caligrafia? Essa é uma relação que eu mesmo estou estabelecendo. Eu não encontrei nada que relacionasse concretamente a obra em si do Matsutani com os escritos do Kenko. E eu não pratico caligrafia, mas eu já experimentei com algumas coisas, né, relacionadas. Eu me formei em artes visuais, né, então tentei experimentar com algumas coisas. E eu tenho um contato um pouco com a caligrafia nesse sentido mesmo da história da arte, né, por já ter estudado Gutai, caligrafia de vanguarda, né. Mas as minhas relações ficam por essas mesmo. Tem uma outra pergunta da Alice, professora Alice. Parabéns, Narumi. Tarará.
Por curiosidade, algumas acepções das 5 percepções, visual, olfativa, auditiva, tátil e palativa, a vacuidade e conexão com a natureza não seriam influências da estética chinesa? Eu acho que sim. Eu respondi, mas eu acho que eu vou complementar, que fica melhor. O próprio Kakura, no livro do Chá, ele traz o taoísmo e o zen, e aí ele fala dessa relevância do vácuo em relação ao taoísmo, que é uma filosofia chinesa. E em toda construção assim, da cerimônia do chá, como eu havia dito, o próprio chá foi importado da China, e muita influência chinesa em toda a cultura, e eu acho que é inegável, assim, mas eu ressalto, assim, que a cerimônia do chá japonesa traz muitas particularidades, né, do Japão. Após, né, toda essa influência chinesa, os japoneses construíram, assim, características, né, dessa cerimônia para se fazer realmente parte da cultura japonesa e não só uma coisa importada da China. Mas é claro que houve sim todo esse diálogo. Ok, mais perguntas? Sensei, tem um recurso aqui que a gente está usando para as pessoas colocarem as perguntas, e aí tem uma questão do Fábio para Narumi. A Sensei quer ler? Não. Consegue entrar? Felipe, quer ler? Eu posso ler, então. Por Já estou favor. aqui, já abri. O Fábio fala, Narumi. Parabéns pela apresentação. Quanto à dificuldade de definição do wabi-sabi, seria o não fechamento do conceito possibilidade real de impedir o erro de interpretação, entre aspas, ou uma maior necessidade da inserção de quem quer aprender o caminho do chá como exigência de estudo e inserção no mesmo? Obrigada, Fábio. Sinceramente, eu fiquei perdida quando eu li essa pergunta. Mas eu vou tentar responder aí. Se não foi isso, Fábio, você me fala. Eu acho que assim, não dá para falar de cerimônia do chá sem falar de wabi-sabi. Assim, é um conceito muito que foi criado por Rikyu e outros mestres de chá também. Nesse momento de construção da cerimônia do chá, então é como se o wabi-sabi correspondesse, né, fizesse parte ali da essência do que eles estavam propondo, né, como a cerimônia do chá. Mas ao mesmo tempo que é um conceito difícil de traduzir assim e definir, até para os japoneses, não é só para a gente, para os estudiosos, né? Em um documentário que eu estava vendo, que eles perguntavam para o japonês na rua, assim, olha, que é o wabi-sabi para você? Explica para gente. Eles não sabiam, assim, responder em uma coisa concreta e única. É o coração japonês. É uma coisa, assim, muito importante, faz parte da nossa cultura. Coisas, assim, às vezes vagas, né, para entender. Então, acho que para compreendermos, assim, bem, eu tenho um tópico no primeiro capítulo da minha dissertação que eu dediquei só para o wabi-sabi, assim, relacionado ao conceito de wabi-chá, que tem também, né, como se o wabi juntasse com o chá. E aí, para tentar, assim, falar um pouco das reflexões que podem surgir a partir do wabi-sabi e o chá. Mas não sei se era isso. Eu acho assim muito difícil, né, Fábio, a gente definir a estética de um outro país. O Felipe, ele está assim, ele já sofreu muito para conceituar o que é o Jugend, né? Eu também demorei muito e sofri muito para conceituar, entre aspas, o que é o Ma, né? Por quê? Porque, sei lá se é conceituável, né, Narumi? Eu acho que porque no Japão não existe esse desejo de conceituar, mas é algo como um senso comum. Eu sei o que é Jugend, mas eu não preciso explicar logicamente o que é Jugend, o que é o wabi-sabi, o que é Ma, o que é Shibumi, o que é etc. Porque essa questão de conceituar é algo
ocidental e não japonês. E essas palavras, essas estéticas, né, não, talvez não palavras, mas essas estéticas surgiram antes da ocidentalização japonesa. Então, é algo que é complicado, e no livro do Heidegger, Caminho da Linguagem, onde tem uma conversa entre o Heidegger e o estudioso professor japonês, eles dizem, bom, não dá para... como é que a gente vai traduzir, vai falar de uma estética, de uma língua para outra, né? O que a gente consegue é acenar, né? Esse aceno eu acho interessante. Não é porque é o que os japoneses fazem e não conceituar de maneira racional e lógica. Se eles fizeram, foi após a ocidentalização, porque eles tinham que explicar para o Ocidente o que eram essas estéticas. Tem mais alguma pergunta? Não mais nenhuma pergunta, Sensei. E a gente está com o tempo um pouco corrido nesse nosso encontro, porque a gente está fazendo tudo no mesmo link. Então, acaba uma, já entra a outra, e agora às 8 horas a gente tem a mesa mediada pela Joy Sensei, que eu vi que já entrou também na chamada. Então, Ok. Então, terminamos aqui. Agradecemos a Narumi, o João pela apresentação, lindas apresentações. Agradecemos aos organizadores, ao Felipe pela mediação, e a todos os ouvintes dessa parte, dessa mesa, né, do encontro. eu queria agradecer aos apresentadores, ao João, a Narumi. É muito legal estar nessa mesa, porque são meus amigos e a minha orientadora. Então, assim, é muito familiar, um sentimento muito bom. E agradecer muitíssimo também a Michiko Sensei por estar aqui na segunda mesa que ela está mediando no dia, já à noite. Então, muito obrigado. E daqui a 7 minutinhos a gente dá início à próxima palestra. Eu coloquei aqui no... Palestra não, ai. Próxima mesa. A cabeça aqui também já não tá tão boa. Eu coloquei no chat o link de formulário de frequência, né, da mesa 4. Vou enviar mais uma vez. Lembrando que a gente, para conseguir o certificado, vocês precisam de 60% de todas as palestras, né? Ok? Então, até já, gente. Muito obrigado.